Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Gustavo Niela, advogado do Harrison Leite Advogados Associados, e hoje eu estou aqui com meu sócio, Dr. Harrison Leite, para batermos um papo aí sobre a recém-aprovada na Câmara dos Deputados reforma tributária. Pois bem, doutor Gustavo Niela, essa é uma reforma que eu esperava há tanto tempo, achava que não iria acontecer. Sou professor de tributário há 20 anos. Um dia desse eu estava vendo na UESC minha primeira carteira de trabalho, exatamente em 2003. Eu tive minha primeira carteira de trabalho como professor de direito tributário. E há 20 anos que eu espero essa reforma tributária. Não achava que viria, confesso, por tão cedo, mas agora, surpreendentemente, ela está aí, passando já na primeira etapa na Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada em 2 turnos, né? Na Câmara dos Deputados, e eu acho que a primeira pergunta que todo mundo se faz quando ouve falar do tema é: para que a reforma tributária, né? Ela é mesmo necessária? Era necessária? Não era? Pois bem, a gente fala que a reforma ela tem que acontecer de um modo, eu diria, mais leve, porque há duas grandes reformas. Existe uma reforma que a gente fala de reforma disruptiva, aquela reforma brusca, que muda muito. Ela é complicada porque ela às vezes traz mais problemas que soluções. E é uma reforma bem leve, que é aquela reforma que não muda muito, mas muda todo dia, porque o sistema tem que ser um sistema em reforma constante. Era isso que sempre vinha acontecendo. E existe uma reforma, eu diria, intermediária, nem muda tanto, nem é tão leve e acontece com menos impacto. Eu diria que essa reforma tributária que a gente está vendo, ela é muito disruptiva. E ela acontece porque o nosso sistema tributário realmente, doutor Gustavo, estava precisando. Viu? Tá? A gente até brinca, o Sistema Tributário Nacional tem 3 letras. Sistema Tributário Nacional, STN. Deveria ser simples, transparente e neutro. Não tem nada disso. Ele é complexo, é cheio de tributos indiretos que você não consegue compreender o que está dentro, e ele é indutor de comportamentos, ele não é neutro. Você vai escolher até a aposentadoria, vai escolher o regime de previdência, tudo o que você vai fazer é o tributo que direciona o que você vai fazer. Então, neutralidade praticamente não existe. Então, essa reforma ela é muito necessária. O sistema precisa ser mais simples, mais coerente, menos regressivo, tem que ser mais neutro, e é o que a gente espera de uma ampla reforma. Vamos ver aí quando ela for testada, porque esse é o grande problema. Parece que ela não foi testada para a gente Sim. saber como é que ela se dará. E aí, dentro desse ponto que você falou de tudo que o sistema tributário precisa ser, a grande pergunta é: e quais eram os grandes desafios, o que é que impedia de essa reforma vir há tanto tempo? Quais eram as maiores dificuldades da reforma tributária? Rapaz, um dia desse eu estava no interior da Bahia, num lugar chamado Trancoso, e lá encontrei Everardo Maciel, que é o nosso grande papa do direito tributário brasileiro. Eu falei, Everardo, de onde você tirou uma expressão que você disse que reforma tributária tem que ser igual sexo de porcos espinhos, de tão delicada que tem que acontecer, porque qualquer alteração na lei tributária traz reflexos para o Estado, município, União, na repartição, para o contribuinte, para as receitas, não aumentar a carga tributária. É muito delicada uma reforma tributária. E ela é difícil de acontecer por isso. Ele me falou, Harrison, isso eu peguei de uma expressão de um autor alemão para outra área e trouxe para o direito tributário, porque a reforma tributária ela é muito espinhosa, ela é muito difícil. Imagine que nenhum Estado pode perder receita porque ele vive no limite dos seus gastos. Nenhum município pode perder receita e a União também não pode. E, ao mesmo tempo, o direito tributário é um ramo que tem muito passivo, no sentido de muita discussão, muito problema na dívida ativa, que o Estado não consegue arrecadar porque a gente judicializa. Então, qualquer reforma pode trazer reflexos muito complicados. Daí a delicadeza de se fazer uma reforma. Você tem que pensar muito. Não pode ser de moda soldada. Tanto é que essa reforma que a gente está falando agora, ela tinha premissas que há 4 ou 5 anos a gente discutia. Mas quando chegou nas últimas 3 semanas, um monte de emenda aglutinativa, um monte de alteração, e de repente o que está hoje no texto, eu lhes asseguro, pouca gente conseguiu ler antes de votar. Então, muitas pessoas sequer sabiam o que estavam votando. Votaram na ideia, votaram no pressuposto de que tem que melhorar o sistema tributário, mas não votaram no texto, não votaram nas normas, não votaram nas regras ali dispostas. Aqui no Brasil a gente tem, e no mundo também, diversas bases tributáveis, né? A gente fala em tributação sobre o consumo, tributação sobre a renda, o patrimônio, a folha. Essa reforma tributária em si, o que é que ela buscou alcançar? Essa reforma ela é prioritariamente reforma do consumo.
No final, colocaram ali algumas alterações na propriedade, né? Tributando embarcações e aeronaves, alterações no ITCMD, no IPTU, mas o foco dela é consumo. Então, ela pega os principais tributos incidentes sobre o consumo da União, estados e municípios, e aí existiam na verdade, duas propostas. A PEC 45 e a PEC 110. Em um previa-se um tributo único, e outro o IVA dual, que foi a proposta vencedora. Mas a ideia é que de 3 tributos da União, IPI, PIS e COFINS, que incidem sobre o consumo, agora só tenha um, que é CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o do Estado, ICMS, e do município, ISS, ambos são convertidos em um, que é o nosso Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Então a ideia é só reduzir a carga tributária do consumo. Sobre a redução eu devo lhe falar depois se de fato vai reduzir ou não. Mas a ideia é, poxa, para que um empresário pagar PIS e COFINS, fatos geradores iguais, tudo igual, se ao final e ao cabo até o destino praticamente são os mesmos? É melhor que a gente coloque um único. E para que IPI, se também é na mesma nota fiscal que incide PIS e COFINS que a gente calcula o IPI? Então, baseado nisso, todos os tributos, IPI, PIS e COFINS, já eram não cumulativos para empresas do lucro real. Pô, se já são não cumulativos, aí tem a não cumulatividade do IPI, não cumulatividade do PIS e COFINS, não cumulatividade do ICMS. Cara, não justifica. Vamos fazer uma não cumulatividade única e vamos fazer um tributo único. Essa é a ideia de simplificar o sistema tributário. Excelente, excelente. E então nós temos a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, e o IBS, juntando a ICMS e ISS. Mas eu vi que também foi criado um chamado imposto seletivo, certo? Então, do que se trata isso? É verdade. É que a ideia é acabar com a quantidade de tributos e a variação de alíquotas. Você tem noção? Você tem estados com mais de 1.000 regimes especiais de pagamento de ICMS. ICMS com alíquota 10, 20, 30, 8, 7. ICMS com redução de base de cálculo. Benefício fiscal dos mais complexos. É o manicômio tributário, né? Que o pessoal fala. Um manicômio tributário do velho Alfredo Augusto Becker. Então a ideia é, vamos parar com tanta complexidade, com tanta alíquota. Vamos colocar uma coisa igual para todo mundo. Só que você vai falar, poxa, mas vai colocar igual para cigarro e remédio? Vai colocar igual para uísque e refrigerante, uísque e água, cerveja e água, não dá para ser tudo igual. Então falando, olha, a gente vai pegar alguns bens que são nocivos à saúde, chamados impostos do pecado. A gente vai pegar alguns bens que são muito prejudiciais ao meio ambiente e esse tipo de produto vai ter uma alíquota diferenciada. Então, a gente vai colocar um imposto seletivo, que será da União, mas a receita será repartida também com estados e municípios, e esse imposto não será sobre todos, só sobre alguns bens e serviços. E aí é o que se pretende tributar agora com imposto seletivo. É a chamada seletividade existente no IPI e no ICMS, mas agora aplicada a um imposto separado, porque os demais deverão ser flats, deverão ser iguais. É uma espécie de extrafiscalidade também, né? É uma espécie de extrafiscalidade. Nenhum sistema suporta essa igualdade na carga tributária para todos os itens, porque, convenhamos, há itens mais essenciais e há outros mais supérfluos. Um outro ponto que teve bastante discussão foi a chamada adoção do princípio do destino. O que é que podemos falar um pouco mais sobre isso? Esse é um tema que envolve a complexidade do ICMS. É muito o que se falar. Imagine, ICMS é o imposto dos estados e no Brasil nós temos diferentes regiões. Nós temos região mais rica, região mais pobre. E a dúvida é, um produto que sai de São Paulo e vem para a Bahia, com quem deve ficar o ICMS? Deve ficar no estado que produz ou no estado que consome? A dúvida toda é que o estado que produz já tem os empregos, já tem ali o lucro, já tem a renda ali auferida. Poxa vida, por que ele também ficar com ICMS? Vamos mandar esse ICMS para o destino. Só que a vida toda a gente teve dúvida. Uma parte fica na origem, outra parte fica no destino. Depois melhorou mais para o destino, passando uma parte dos consumidores não presentes, quem compra também pela via eletrônica. É uma confusão. Aí tinha o DIFAL, né? Aí tinha o DIFAL, aí tinha consumidor que era contribuinte ao mesmo tempo e não. Eu sei que é um tema muito complexo para a gente falar assim de modo mais simples para o consumidor. Mas é certo que agora a ideia é, vamos tributar tudo no destino. O que significa reduz a guerra fiscal. Porque se a guerra fiscal é para atrair uma empresa para não pagar na origem, e se a empresa não paga mais na origem porque paga no destino, então agora importa quem está comprando. E no destino não vai ter mais benefício fiscal, porque os estados, não existe qualquer tipo de atrativo para o destino, porque quem define destino é consumidor e não o estado.
Eu vi também um comentário de que a tributação no destino ela também contribui para a produtividade, no sentido de que antes uma empresa levava em conta a tributação do seu local, da sua unidade produtiva, para se instalar e acabava, às vezes, não levando em conta seu custo de logística. Então, ela não procurava, às vezes, o melhor local a título de logística, porque ela se preocupava mais com a tributação da origem. A partir de agora que a tributação é no destino, pouco importa, ela vai buscar sempre o melhor local a ponto de logística, e isso diminui custo na cadeia toda, né? Tanto é que um dos fundos que está sendo criado é justamente para isso. Que a dúvida toda é, por que uma empresa vai para a Bahia? É pelas belas praias que a Bahia tem, embora isso possa atrair muita gente e muita empresa, mas assim, não era por isso. Então, elas vêm pelo benefício fiscal. Mas às vezes vem para a Bahia uma empresa de informática, sendo que na Bahia, hipoteticamente, sequer tem mão de obra preparada para isso. Ou vai para Recife, uma empresa em alguma área que sequer tem qualquer preparo para isso. Então, a ideia da reforma tributária é, vamos acabar com essas alocações de empresas com uma suposta vantajosidade que na prática não há. Só a quantidade de carretas subindo e descendo, levando e trazendo insumos para poder munir uma empresa com ingredientes para a produção, ficava mais caro do que o benefício que ela teria da redução do tributo. Então a ideia São Paulo não tem propensão hipoteticamente para agropecuária, isso está mais com o centro do Brasil, mas o centro do Brasil não tem muita propensão para a indústria automobilística, em regra. Então, algumas alocações passariam a ser agora diferenciadas, e você pode perguntar ao Harrison, mas será que isso não gera injustiça? Porque a Ford nunca viria para a Bahia se não tivesse benefício fiscal. Não iria, hipoteticamente, Jeep, não iria para, sei lá, Recife, Pernambuco, se não tivesse benefício fiscal. O que os estados menos desenvolvidos terão agora de instrumento para atrair empresas? Aí foi criado um fundo. Tem agora um fundo de desenvolvimento regional, que a União terá muitos bilhões para justamente investir naquilo que os estados têm mais propensão para. E isso para compensar essa desigualdade. Porque senão, cá para nós, essa guerra ela acabou por um período sendo uma guerra santa. Então, se você anda nos rincões da Bahia, você vai de Tapetinga, Camaquã, cidadezinhas pequenininhas ou médias, e você tem lá grandes indústrias. Por que elas foram para esses lugares? Por conta de incentivos fiscais. Não teríamos esses empregos se não tivéssemos os incentivos. Então, de um certo modo, a guerra serviu. Mas quando todos os estados passaram a dar benefícios, a guerra se tornou inócua. Porque se São Paulo dá o mesmo benefício que a Bahia dá, agora só as empresas que ganham. E não mais os estados, porque todos foram nivelados pelos benefícios fiscais. Excelente. E agora a pergunta que, ao final e ao cabo, todo contribuinte quer saber na prática, né? Haverá aumento da carga tributária? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque assim, a reforma tributária, tanto é que ela tem uma longevidade para ela pegar. Ela vai entrar em vigor ainda, começa em 2026 em alguns aspectos, terá 10 anos para começar, para terminar a transição, porque toda reforma tributária ela precisa ser testada. Mas o teste da reforma tributária não pode ser um teste muito virtual, aquele teste, sabe, ideal. Porque o sujeito passivo, que a gente brinca na área tributária, ele não é passivo, ele não é quieto, ele é Everardo Maciel que tem essa expressão, ele é um sujeito buliçoso. Na hora que vier um tributo desse, aí alguém entra com ação, outro entra com outra ação e começa a ter aquelas dúvidas se paga ou não paga. Então a gente não sabe se a carga tributária vai aumentar, porque uma coisa é certa, a receita não pode diminuir. Porque no âmbito público, é o gasto quem define a receita. E o gasto público, que é o tamanho do Estado, não permite ter redução na arrecadação. Se essa reforma tributária implicar redução na receita, o Estado não consegue comportar as despesas que são obrigatórias. Então, não esperemos redução da carga tributária. Agora, esperemos aumento? Eu tenho para nós que sim, vai ter um aumento da carga tributária. Não tenha dúvida. E como é que fica nesse cenário, como é que ficam as empresas do Simples Nacional, o sistema do Simples? Essa é a grande dúvida que todo mundo pergunta, até porque eu diria que 80% das empresas são optantes do Simples Nacional. Para quem está nos assistindo, o Simples Nacional é um regime que beneficia empresas com faturamento mensal até R$400 mil. O tempo todo tem projetos de lei para aumentar esse limite, mas ainda não foi aumentado. Então significa dizer que essas empresas elas estão no Simples até 400 mil e elas não necessitarão migrar para esse novo regime de tributação. Elas poderão ficar no Simples. Mas imagine uma empresa no Simples que já está nas últimas faixas de faturamento,
que paga alíquota de 16, 17, 18, essas empresas poderão analisar o seu custo e saber se ela tem muito insumo, porque pelo regime da não cumulatividade, elas poderão optar pelo regime normal, que é pagar os novos tributos CBS e IBS normalmente, desde que ela tenha quantidade de créditos que justifiquem essa mudança de regime. Lembrando que essa reforma tributária, ela não é reforma da folha, não é reforma da propriedade nem da renda. Então a gente não está falando do imposto de renda, não está falando da CSLL, não está falando do INSS, do SAT, não está falando de nada disso, está falando só dos 5 tributos mais importantes sobre o consumo. Ok, e a chamada política de cashback, que foi incluída nessa reforma, né? O chamado também imposto positivo, que é utilizado por alguns países. Eu diria, doutor, que essa é a principal alteração. Aquela alteração que encanta, que assim nos enche os olhos e fala, poxa vida, isso deveria acontecer em algum momento. É que hoje no consumo, as pessoas que têm condições e as que não têm condições pagam a mesma carga tributária. Então o governo fala, eu vou baixar os tributos sobre cesta básica, feijão, arroz, macarrão, carne. Aí quando você fala, tá, mas o pobre consome isso e o rico também consome. Então como é que a gente fica com esses tributos? Porque quando você reduz a carga tributária, você beneficia quem ganha R$1.000 e beneficia quem ganha R$10.000, porque todos consomem, todos comem esses produtos. Então é muito ruim quando você não consegue separar o rico do pobre no consumo e dar redução de carga tributária para o consumo. Então imagine, o cara que ganha R$1.000, ele vai gastar todo esse dinheiro com consumo. Se a carga tributária sobre o consumo é de 50%, ele vai pagar R$500 de tributo sobre o consumo. Então, cara, é um tributo muito alto sobre o consumo. A ideia agora é o seguinte, quem tiver uma compra e for pessoa de baixa renda, todo o tributo incidente no consumo, ele vai pagar na hora que compra. Então vai comprar um feijão e o arroz, ele vai pagar. Só que o tributo incidente vai lhe ser devolvido numa conta bancária se ele for uma pessoa que não tem condições financeiras, seja aqueles cadastrados nos programas federais, sim, ou outro critério ainda a ser estabelecido em lei. Mas o cashback é o retorno do tributo embutido no consumo para aquele consumidor de baixa renda. É justiça fiscal. É devolver o dinheiro do tributo dentro da conta bancária, fazendo com que a pessoa de condição financeira agora pague mais tributo do que paga atualmente sobre os bens de necessidades básicas. E o lado bom vai trazer para a formalidade muitas empresas que hoje são informais. Porque se uma pessoa de baixa renda vai comprar no mercadinho e o mercadinho não lhe dá nota fiscal, o cara vai dizer, poxa vida, eu preciso da nota para ter o imposto restituído desses bens que eu acabei de comprar. Então eu acho que é uma medida fantástica. Ela já está experimentada no Rio Grande do Sul, tem tido êxito no Rio Grande do Sul e agora vai ser experimentada e alargada no âmbito nacional. A gente viu nesses últimos dias aí em que a PEC estava para ser votada uma certa resistência de alguns estados, de municípios, representantes de municípios em relação à reforma. E aí muito se falou sobre a autonomia administrativa, financeira desses entes, como é que ficaria, como é que fica a gestão dessa arrecadação agora, já que é compartilhada. Esse tema da federação é um tema muito delicado, porque todos os impostos eles têm implicações no nosso sistema federativo. Então imagine que a União arrecada o IPI, mas 60% do IPI voltam para estados e municípios. Então se você altera o IPI, a dúvida toda é, e como é que vai ficar essa receita para ser distribuída, se ela é muito importante para estados e municípios? O ICMS os estados arrecadam, mas os estados repassam 25% para os municípios. Então, se acaba com o ICMS, como é que vai ficar essa repartição? E, por outro lado, os estados têm no ICMS a maior receita. Então, se acaba o ICMS, como é que os estados ficarão com suas receitas? E os municípios têm no ISS um bom tributo. Para os municípios pequenos, eu diria, ele não é tão importante, não tem muito serviço rentável. Agora, nas capitais e em grandes municípios, o ISS é um tributo muito importante. Então, do que isso altera para a nossa federação? Isso altera muita coisa. Primeiro porque as alíquotas mudam, os estados e municípios têm disponibilidades sobre as suas alíquotas. Eu vou aqui dar um exemplo. Vamos imaginar que a alíquota do IBS seja 25%, beleza? No total, incluindo aí a antiga proposta, que envolvia os tributos federais e estaduais. Então, somando CBS, somando os três, CBS e IBS. O total da carga tributária pretendida é 25%.
Uma parte vai para o CBS e outra para o IBS. Do IBS, vamos imaginar que ficou com o CBS 9% e o IBS 14%. Do 14%, uma parte é dos estados e outra dos municípios. Vamos imaginar que fique 9 com estados e 5 com município. Então, cada estado e município poderá alterar a alíquota de acordo com a sua necessidade. Então, no estado, no lugar de ser 9, pode ser 10. Então, o total vai para 26. O município, no lugar de ser 5, pode ser 4. Então, assim, eles não perdem a autonomia para dispor sobre os seus tributos quanto às alíquotas, mas agora acaba com milhares de normas de ICMS, acaba com milhares de normas de ISS. Não tem mais 5.600 municípios legislando, haverá um conselho que deliberará sobre esses temas, uniformidade da legislação tributária e acabar com esse manicômio que você falou no início. Então, assim, a ideia é, de certo modo, até fortalece os municípios, porque municípios pequenos não têm muita capacidade de fiscalização. E agora, quando você traz para uma normativa federal esse tema, acaba até melhorando um pouco a arrecadação dos municípios. Excelente. E como é que vai ficar a transição do atual regime, do atual sistema, para esse regime novo implementado pela reforma, né? A gente vai ter prazo, como é que... A gente fica muito angustiado, né? Eu até estava falando mais cedo num vídeo que a minha mãe já me ligou para perguntar: meu filho, o que é que muda na minha vida? Meu tio já me ligou. Eu tenho amigos de infância me ligando, e aí não falta gente perguntando toda hora o que é que isso vai mudar na nossa vida. Então, assim, uma mudança como essa, que mexe com o nosso bolso, com o nosso patrimônio, e olha, quer conhecer uma pessoa, mexa no seu patrimônio. É verdade. Essa mudança, ela não poderá ser repentina, não poderá ser abrupta. Ela necessariamente depende, eu diria, daquele momento de decantação. Uma lei, para poder mudar tanto e ser aplicada, ela precisa de um processo de aquilatação bem demorado, e é isso que acontecerá. Tem ano de 2023, tem 2024 todo para a gente conhecer, 25 todo para a gente conhecer, porque a perspectiva é que comece a entrar em vigor em 2026. Então, assim, pode ser que entre, pode ser que no Senado mude, pode ser que tenha algumas coisas para entrarem já previamente, mas a ideia é que essa mudança ela ocorra de modo muito paulatino, e durante 10 anos nós conviveremos com os dois sistemas. Então, o sistema atual, que a cada ano reduz, e o sistema novo, que a cada ano incrementa-se a alíquota. Então, a gente vai ter esse passamento, essa mudança de sistemas durante esse período longevo, e a mudança quanto à federação, que é repartição, ICMS que volta, que retorna para o município, IPI que vai, o antigo FPM, FPE, como é que fica? Essa mudança é mais lenta. E aí ela ocorrerá em décadas. A ideia inicial é que fosse até 40 anos ou até 50 anos. Vamos ver como é que o Senado vai dispor sobre o tema. Essa transição gradual é até é um imperativo da segurança jurídica e da legítima expectativa, legítima confiança que os contribuintes têm no sistema, né? Serem pegos ali de surpresa com a alteração da noite para o dia é complicado. Imagine como a precificação muda com a reforma tributária. Imagine como eu diria, como você falou, a estabilidade das relações. Então, o sistema tributário não pode ter mudança abrupta. Imagine os estados falando: ora, essa reforma está reduzindo minha receita, para. Então, assim, em 50 anos, você consegue paulatinamente ir percebendo o que precisa mudar, se está dando certo ou não. Então, é uma mudança muito, muito, muito lenta. Ela não poderia ser abrupta, porque ela causaria mais insegurança do que... E o que o Brasil está precisando hoje é justamente esse colchão de segurança. A gente está precisando dizer para o investidor, traga seu dinheiro para o país, porque aqui eu sei quanto de tributo terá. Porque hoje, doutor Gustavo, se uma pessoa importa copos, e ele lhe liga e fala: doutor Gustavo, eu quero importar copos da China, eu quero saber a real carga tributária para eu precificar corretamente. Eu lhe garanto que você primeiro vai ter dificuldade em classificar se isso aqui é um copo, beleza? Que tipo de copo é, qual é o IPI na importação, e aí começa a grande barafunda do sistema tributário. Porque a depender da alfândega, a depender do desembaraço, a depender do entendimento. E você tem, durante 5 anos, posições mudando o tempo todo. Então é um sistema muito inseguro, é um terreno escorregadio. E a reforma tributária visa trazer clareza, simplicidade, neutralidade, objetividade em um sistema que tem que ser objetivo. Direito tributário não é um terreno, eu diria, que poderia comportar múltiplas interpretações. Ele deveria ser muito mais, eu diria, interpretações mais simples, para que o próprio empresário, olhando para o produto, ele soubesse classificar a mercadoria e o próprio contador soubesse de indicar qual é a alíquota correta e recolher o tributo corretamente. Porque um sistema que traz incerteza, insegurança, dúvida, ele mais afasta
do que atrair investimentos. Excelente. O texto aprovado, inclusive, ele tornou expresso o princípio da simplicidade, o princípio da transparência, né, que eram princípios que nós não tínhamos na nossa Constituição expressamente, agora estão lá. E também do equilíbrio e da defesa do meio ambiente, né? Que é interessante, o meio ambiente é um tema que eu gosto muito porque o Brasil não tinha qualquer relação de sustentabilidade com a carga tributária. Embora haja na Constituição artigos que tratem do tema do meio ambiente, mas não tinha qualquer relação com a tributação ambiental. E isso sendo agora expresso na Constituição vai nortear alguns tributos a terem alíquotas ou terem majorações, inclusive o imposto seletivo, de acordo com o grau de carbonização, de acordo com o grau de proteção do meio ambiente, de acordo com o grau, quando eu falo em carbonização, quer dizer emissão de carbono, sim. E outros temas mais. Então é interessante trazer o meio ambiente para o centro da tributação. Pronto, e agora partindo um pouco para as alterações específicas que nós percebemos nos impostos patrimoniais. Nós vimos que você já falou que tivemos alterações no IPVA, no TCMD, né? Algumas ali no IPTU específico. Então, o que é que a gente pode trazer assim para o ouvinte de novidade em relação a esses tributos patrimoniais? Rapaz, a pergunta é boa, porque uma grande justiça será feita agora, principalmente em relação ao IPVA. Imagine aí, você que tem um carro bem antigo e que paga IPVA todos os anos e ficava se questionando, mas por que um cara que tem um jatinho, que tem um jet ski, que tem um avião, por que esse cara não paga IPVA? Se a literalidade do artigo é imposto sobre propriedade de veículos automotores. O jatinho é ou não um veículo automotor, com motor que se auto-locomove? Essa era a dúvida, essa era a grande injustiça. E agora isso vai ser modificado. Agora, expressamente, retirando a dúvida que o Supremo tinha levantado e tinha afastado, vai se cobrar IPVA também das pessoas que possuem embarcações, que possuam aviões ou coisas do tipo. Então, essa talvez é a grande mudança para melhorar a receita do IPVA, que 50% vão para os municípios. A outra grande dúvida era melhorando um pouco a relação do IPTU. Todo mundo sabe que a planta genérica de valores do IPTU é algo muito complexo. Você, o tamanho da casa, a rua onde se enquadra, se é uma rua que tem alagamento, que não tem uma casa incrustada de esquina. Rapaz, é tanto critério. E deixar isso na Câmara de Vereadores para todo ano atualizar, debater, cidade que cresce por um lado ou por outra, é um grande debate. Aí agora a lei municipal poderá definir critérios genéricos e o decreto do Executivo poderá dizer temas mais específicos em relação à base de cálculo do IPTU. E outro grande problema que está sendo resolvido é do ITCMD, que é o Imposto de Herança. O Supremo decidiu que é inconstitucional você cobrar quando o doador estivesse no exterior, bens no exterior, e a questão da progressividade, porque é o não tributo real, pessoal, pode ser progressivo, as alíquotas têm que ser fixas, e agora a Constituição expressamente prevê essa progressividade nesse tributo. Então, assim, são alterações pontuais, mas que eu julgo importantes numa reforma tributária. Bom, e acredito que para a gente fechar aqui, o que é que a gente pode comentar sobre essa reforma, sobre o seu possível impacto no PIB nacional, se isso vai trazer aumento ou não, que a expectativa é essa, né? O objetivo é aumentar nossa produtividade. A gente, infelizmente, no Brasil tem uma produtividade muito baixa, então o objetivo final é aumentar a produtividade, reduzir a complexidade do sistema e tudo mais. Como que a gente pode comentar sobre isso? Pois é, doutor. Isso é interessante porque todo mundo afirma que a complexidade do sistema tributário afasta investimento, e isso é notório. Nós, brasileiros, sabendo as nossas tradições, os nossos costumes, nossos valores, nós não conseguimos discernir bem o sistema tributário. Eu não sei todas as normas. Por higiene mental, não tem como alguém dizer que está certo ou está errada determinada tributação, porque nós temos diversas fontes doutrinárias, jurisprudenciais, legislativas. Todo mundo legisla, todo mundo decide, então é uma confusão. Então, o investidor, quando chega aqui, ele fala, eu vou emprestar para o governo 13% a Selic no ano, melhor do que botar 30 milhões em uma empresa. Eu não sei o passivo fiscal que eu terei daqui a 5 anos, passivo trabalhista, acidentes. Então, é melhor muito mais ser rentista do que ser investidor do ponto de vista industrial. A reforma tributária, ela pretende melhorar o ambiente de negócios. Ela pretende trazer mais clareza, mais simplicidade, objetividade. E o investidor, olhando para esse cenário, ele falando, bem, se eu consigo precificar corretamente o meu investimento, consigo precificar o produto que daqui advirá, então eu vou investir nesse país. Então, a tendência é que o PIB cresça por conta da reforma tributária. Eu digo tudo tendência. A gente sabe que
existem doutrinadores de todos os lados. Tem doutrinador que vê inconstitucionalidade em tudo. E aí, talvez com o judiciário muito mais ativista do que no passado, possam surgir diversas interpretações construídas com os temas concretos, que nós ainda não sabemos, porque uma lei só se concretiza quando, no caso concreto, atrai-se a sua aplicação. Então, pode ser que da sua concretização haja muitas novidades interpretativas, inconstitucionalidade ou não. Por isso que primeiro se começa com a emenda na Constituição, porque a Constituição é que vai dar o pano para suportar as novas leis que virão. Então, torçamos para que o ambiente de negócios melhore e que haja mais investimentos. Mas a previsão de todos os estudiosos, normalmente do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que fez um dos projetos de lei, é a ideia de que o Brasil cresça no mínimo 1% ao ano o PIB só por conta da reforma tributária. Então, em 10 anos, se tudo der certo, teremos 10% a mais no PIB e o Brasil clama por um aumento de receita para melhorar as finanças públicas. Tomara, tomara. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? E ver como essa reforma vai se provar no tempo. Perfeito. A gente vai acompanhar agora o que o Senado está pensando, o que é que vai ter de alteração. E aí a gente vai tentar estar produzindo muito conteúdo, doutor Gustavo, para poder deixar os nossos clientes, nossos amigos, alunos e pessoas próximas a par. E é um convite que faço, tendo em vista o impacto do tributo no dia a dia. A gente pode abrir aí para todos os nossos, alunos, todos os nossos clientes, todos os nossos amigos. A gente quer abrir para todos vocês uma caixinha de perguntas. Fala, olha, faça suas perguntas, seja no nosso site, no nosso Instagram, e a gente vai ter o maior prazer de trazê-las concretamente aqui para vocês, porque o direito tributário mexe com o nosso bolso. E é isso que a gente precisa aqui aprender a como interpretar corretamente para pagar o tributo justo, para que o tributo seja bem pago.